tarde, boa tarde, boa tarde. Como vocês estão? Cansados, cansadas, cansadas? Bom, eu sou a Juliana Maia, sou gestora de portfólio no Instituto Ibirapitanga. Tenho a alegria de apresentar a nossa quarta mesa do dia. Antes de compor a mesa, quero dar 2 recadinhos. Essa mesa vai seguir a mesma dinâmica das anteriores. Então, para aquelas pessoas que desejarem fazer pergunta, basta sinalizar que a nossa produção vai até você e entrega o cartão com a caneta ou lápis para você perguntar. O segundo recado importante é para aquelas pessoas que estão fazendo registros fotográficos, vídeo e compartilhando nas redes sociais. Por favor, se vocês puderem, marquem o Instituto Ibirapitanga. Vai ser para a gente uma alegria poder ver e compartilhar os registros de vocês. Dito isso, vamos para a quarta mesa do dia, cujo tema é Memórias da Luta, Reparação Já. E, orgulhosamente, quero chamar a Selma Dealdina. Selma é quilombola, do Quilombo do Morro da Arara, território Sapê do Norte, no Espírito Santo. É ativista, integra a coletiva de mulheres da CONAC, vice-presidente do Fundo Casa e é responsável por organizar e coordenar os trabalhos dessa mesa. Bem-vinda, obrigada. Quero chamar a senhora Valdeci Nascimento, coordenadora executiva do ODARA, Instituto da Mulher Negra, coordenadora do Brasil da Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas, Afro-Caribenhas e da Diáspora, compõe a Secretaria Executiva do Fórum Permanente pela Igualdade Racial. Quero chamar também Vilma Reis, que é socióloga, professora, ativista, cofundadora da coletiva Marim, Organização de Mulheres Negras para Direitos Humanos. E Vilma, em 2019, liderou um importante movimento, agora é ela, Mulheres Negras na Prefeitura de Salvador. E, por último, mas não menos importante, eu quero convidar a Fernanda Tomás, que é coordenadora geral da Coordenação da Memória, Verdade, da Escravidão e do Tráfico Transatlântico do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A Fernanda também é historiadora e professora da Universidade de Juiz de Fora. Obrigada. Sou historiadora também. Estou aqui. Boa noite. Boa tarde, né? Desculpa, já estou na empolgação da noite. São 5 e... Boa tarde, gente. Ainda é tarde. Bom, eu não sei se eu vou conseguir dar conta aqui desse negócio para coordenar essa mesa, ainda mais aqui com Conceição Evaristo me olhando. Mas eu vou tentar. E ela sentou bem na minha frente. Para me deixar super tranquila. Bom, para me dar força, né? Volta e meia eu vou olhar aqui no script aqui para não... E aí, penso, cadê Ju, Yara, Tássia vai me ajudando aqui. Primeiro, agradecer a cada uma de vocês que tirou esse tempinho aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. É um momento muito importante para nós. Eu vi aqui que tem a palavra quilombola aqui, aí automaticamente já mexe com a gente, né? E a gente vem de um período muito... Estava conversando com a dona Valdeci ali na hora do lanche. Eu só chamo ela assim. A gente estava conversando na hora do café, e aí a gente estava falando do quanto está difícil nesses últimos dias, nesses últimos momentos, e a gente está em preparativo agora para ir para um ato que vai acontecer dia 17 de setembro, lá no Quilombo do Caipora, lá em Simões Filho, onde a gente vai fazer um ato pelo mês do assassinato, né, brutal de Dona Bernadette Pacífico. E aí eu lembrei que falei com Vilma no dia 17, 10 horas da noite. Acho que Vilma não entendeu nada, porque eu liguei para Vilma aos prantos para
para ela ajudar a gente a conversar com a polícia da Bahia, ou seja lá com quem fosse, para ir buscar o corpo de Dona Bernadette, que já tinha horas que tinha sido executado e estava exposto na comunidade, com todo mundo tirando fotos, lá sentado ainda no sofá da casa dela, e precisava que tirassem o corpo de lá e fizessem um tratamento digno para ela, né? E a gente teve a tarefa de ir para aquele espaço, Dona Valdeci, Fernanda, Vilma, lá para a comunidade, para fazer, acho que a parte mais difícil que foi de fazer o reconhecimento, IML, negociar com a funerária para que o velório dela pudesse ser de urna aberta, porque a primeira orientação do IML era de fechar a urna, né, porque não tinha condições. E uma senhora de 72 anos, a forma brutal com que ela foi assassinada, dos 20 e poucos tiros que foram disparados contra ela, 12 ficou nessa região do rosto e do tórax. E para ela, que era uma mulher de terreiro, né, era uma mulher de santo, a gente não conseguiu nem colocar as guias nela, né, porque não era possível mexer. E depois das 21 horas, a gente teve que fechar a urna, não dava. Quando foi para o cemitério, foi para o sepultamento, não dava mais para a gente abrir a urna, porque o que a funerária fez foi uma tentativa das pessoas se despedirem dela no último momento. Então, é desse... ainda respirando, ou melhor, tentando respirar, né? Depois desse impacto que foi o assassinato brutal, ainda sem resposta do Estado da Bahia, né, da polícia, né, algumas coisas ainda que a gente está precisando entender como é que vai caminhar. E acho que fazer essa introdução, aí me desculpe se eu fiz a introdução nesse ponto, é porque a gente está falando de memória, reconhecimento e reparação. Então, que memória que nós estamos falando, que reconhecimento e que reparação nós estamos falando, tendo em vista que os nossos corpos pretos, são vítimas cada vez mais de brutalidades, de violência, e a gente continua no diálogo. E acho que sem utopia e loucura a gente não vive, porque é só assim que a gente tem conseguido se manter de pé, às vezes sentado, arrastando, deitado, sem querer levantar, enfim, de várias formas com que o corpo da gente permite para a gente continuar nessa luta. Bom, sem mais delongas, estão todas com o microfone aí do lado, aí eu vou só inverter aqui, posso? Bom, se não puder também eu já fiz aqui. Que é uma pergunta, né, que é para Vilma, para a Dona Valdeci e para a Fernanda. Diante do cenário brasileiro atual, com o avanço da extrema-direita mundial, da forte articulação dela no Brasil e do crescimento ou escancaramento do ódio racial, o que podemos esperar para o futuro? O que é fundamental para o bem viver da população negra brasileira? Aí começamos com Vilma Reis. Você tem microfone aí, Vilma? A gente gosta. Ah, só tem uma coisa que antes de Vilma começar a falar. Não está me dizendo quanto tempo tem falas aqui. Vamos? Então vamos. Oba! Eu e meus papéis estou aqui. Olá, boa tarde. Saudações, pedindo aqui muita licença. Salve, salve, Conceição Evaristo. Misericórdia, começamos o dia assim e lá vamos nós, né? Ufa! Boa tarde a todos e todes. Saudações às minhas companheiras de mesa, Selma, Valdeci, Fernanda. Hoje nós passamos um dia intenso aqui, partilhando do nosso debates que são questões que envolvem a nossa vida. Eu começo, Selma, dizendo que, a partir do Pássaro Sankofa, e nessa cidade, onde, com muita coragem, mulheres negras, secularmente, carregam revoluções, nesta cidade do Rio de Janeiro, irmã de Salvador,
nós estamos falando de cidades eternas. E nestas cidades eternas, eu penso que é fundamental nós falarmos que a possibilidade, inclusive, de cada pessoa branca que está aqui nesse momento, é por conta da Revolução Negra que nós plantamos no Brasil. Então, tem futuro, sim, e é fundamental que a gente destaque que nessa cidade de Mãe Beata, nessa cidade da mulher do fim do mundo, Elza Soares, que a gente ainda não bateu palma ao vivo para Elza, né? Viva Elza, viva essa mulher do fim do mundo. Eu acho que é muito importante nós falarmos que nessa cidade onde Eliana Cruz nos deu a água de Barrela e o crime do Cais do Valongo, onde, Conceição, nós praticamos, e você já falou isso em alguns momentos, que nós levamos a sua literatura pelo país. Nós carregamos esses seus livros e os outros livros. Quando a gente viu o ataque a Olhos d'Água, em 2021, ontem, né? Em Salvador, numa escola privada, esse ato ele só diz o quanto que nós precisamos de muitos encontros como este que o Ibirapitanga está promovendo neste momento. E, tratando da memória, em 2018, 3 meses após o assassinato de Marielle Franco, nesta cidade, as mulheres que constituíam a Comissão de Direitos Humanos promoveu um encontro aqui e convidou também, Selma, outras mulheres de Ciudad Juárez, no México, convidou outras e outras e outras de tantos cantos do mundo para nós falarmos de memória, para nós falarmos dos mortos da democracia, dos desaparecidos da democracia. E neste momento em que nós sabemos que nesta cidade, que também é de Lélia Gonzalez e de Beatriz Nascimento, mais do que nunca, esse nosso encontro aqui é para nós falarmos do nosso direito, direito à memória e direito de construir no presente a possibilidade de um futuro sem a matança negra que nós vivenciamos hoje. É só para a gente começar por aqui. Ok. Agora é a senhora, dona Valdeci. Boa tarde. Dona Valdeci é a coisa mais ótima que eu escuto. Meu amor, quantos anos, Elô? Parabenizar o Ibirapitanga por esse seminário. É só o começo. Esse é meu ponto de vista. Nós precisamos ir fazendo esse tipo de mobilização nos vários cantos do Brasil para refletir exatamente sobre esse ponto. Ele só começou agora, né? Ele só começou agora. E a pergunta, a mesa que nos antecedeu, ela foi muito interessante para dizer o seguinte: nosso problema não é o avanço da direita fascista. Nosso problema é a branquitude, é a supremacia branca, que pode ser fascista de esquerda, de centro, tem sido o nosso problema. Então, é difícil pensar, Selma, quando a gente atribui a um sujeito toda essa experiência histórica que nós vivemos no nosso país. O que a gente tem feito com a esquerda branca no Brasil é chutar a canela dela todo dia. Todo dia. Eu mesmo me considero uma das chutadoras principais, quase centroavante. Por quê?
Porque é o campo que nós acreditamos, é o campo que criou a narrativa, nos dizendo que seria possível alguns diálogos. Nós não acreditávamos que fossem todos os diálogos, mas alguns diálogos eram possíveis. Por isso que eu não vou ficar criticando a direita nem os fascistas, porque eles já disseram a que veio. E nosso papel é cobrar. E como nós sabemos aí, quando a gente vai falar de memória, qual é o papel, a importância da memória? Quando a Bahia completa 200 anos de luta pela independência do Brasil, que foi um ano depois do grito do Ipiranga em São Paulo, nós sabemos o papel que as mulheres e que as pessoas negras cumpriram na construção dessa nação. Então, gente, eu não fico discutindo democracia, porque a democracia, como disse o professor aqui, ela cumpre o papel dela. Na Grécia, ela era para os cidadãos. No Brasil, ela é para quem é considerado cidadão. Eu não tenho dúvida. Por isso que eu não digo que eu vivo na democracia, eu experimento. Quem experimenta a democracia no Brasil são os que são considerados cidadãos. Então, Selma, pensando nisso, e a pergunta mais cedo que a menina perguntou assim, a reparação, ela é revolucionária? Eu quero concordar com ela. Por que eu quero concordar com... Ela tem o nome da filha de Edson Cardoso, Inaê. Por que eu quero concordar com você, Inaê? Que a gente está falando de outro tipo de revolução. A gente está falando da revolução que Edson falou mais cedo. Nós estamos, cada dia que a gente consegue, diante da trágica... Gente, se vocês... Eu fiquei 3 dias sem dormir com o assassinato de Mãe Bernadette. Sabe qual era meu desejo? Vou confessar para vocês. Era ter uma metralhadora na mão e sair matando um monte de gente. É sério, não tem condição de acordar e dizer assim, não tem racionalidade que me faça viver e compreender e acordar com a tragédia, um crime brutal daquele. Então, é a gente pensar que as revoluções que nós, mulheres negras, estamos construindo nesse país, e que eu quero convocar os homens negros para vir junto com a gente, porque eles ficam deixando a gente por aí, né? Fica deixando a gente sozinhas. E nós não queremos ficar sozinhas, e nós queremos só, no mínimo, um respeito de que nós sabemos fazer política, nós fazemos política de outra forma, nossa utopia, nós acreditamos mais, talvez, do que um monte de gente no mundo, e construir essa perspectiva, nós estamos dando passos. Não se pensa bem viver numa sociedade dessa, sem terra, segregada, sem espaço, sem dinheiro. Não se pensa ela... Então, não tem uma resposta. Eu sou historiadora de formação, como minha amiga aqui, querida Luciana Brito, e as demais. É processo. Processo histórico você não muda em menos de um século. Né, Lu? Processo histórico você não acorda assim, reparação hoje para a população negra, e amanhã tem reparação. Não é bem assim. Então, o que eu gosto é que a gente fique ruminando. Nós precisamos construir, inventar. Professor, eu adorei você, porque eu tenho uma identidade com você. Qual é a minha identidade? Eu quero acabar com tudo para construir um novo, a partir de outras referências. Eu quero que a gente jogue tudo isso dessas referências que estão aí fora, porque elas não nos servem. Mas eu acredito nas invenções, porque nós, negros no Brasil, inventamos tudo. Inventamos a religião, o candomblé. Todas foram estratégias de sobrevivência para chegar até aqui. Porque quando você se remete à África, não tinha candomblé da mesma forma. Então, nós estamos precisando usar o tempo para inventar, para se debruçar, ruminar e inventar. A gente diz assim, olha, os jovens estão muito superficiais. Você vive numa era da tecnologia, onde tudo está mastigado, mas nós precisamos criar uma cultura de ruminar, a gente precisa aprofundar. Tudo que a gente está vivendo de negritude, de referência de negritude no Brasil agora... Tem 40 anos que a gente falou sobre isso. Os brancos estão atrasados, eles não quiseram olhar lá em 80, quando a gente propôs. Aí fica todo mundo, é isso. É de hoje que a gente fala sobre esse negócio? Não já tem muito tempo? Tem muito tempo. E agora a gente precisa reinventar novas para lidar com esse contexto, porque o que tem não é suficiente para lidar com o contexto atual. A movimentação no mundo, no Brasil, é outra. Precisamos produzir e inventar, Conceição. Para produzir e inventar, a gente precisa de dinheiro, de tempo. Não adianta que subindo e descendo, correndo, a gente não vai inventar nada.
O povo fala assim, Valdeci, você fala, mas não escreve. Como é que eu vou escrever? Não tenho condição, meu amor. É 24 horas no ar. Ou eu não penso, eu penso, mas botar no papel exige outras condições. Portanto, responder isso que você está me pedindo é dizer ao Ibirapitanga, aos meninos aqui, que eu esqueci o nome da organização deles, que está apoiando, é preciso de mais recurso para a gente aprofundar, mergulhar, olhar. E, querendo ou não, eu não gosto da ideia de escavar, não. Mas a gente precisa criar parâmetros, professor. Que memória é essa? O que é que vai ser memória? Só o arquivo? Vamos fazer a árvore genealógica das vidas da gente? Não vai dar, porque não tem como. Mas tem a linhagem, tem o terreiro queto, não sei aonde, que não sei quem foi filho de não sei quem. Nós temos que construir e inventar novos parâmetros e pactuar o que para nós vai ser a referência dessa memória. Que memória é essa? Da onde? E os griots? A cultura não é oral? A gente não afirmou a vida inteira que a cultura negra é de uma tradição oral? O que a gente faz com isso? Esse é o momento. Então, eu acho que nós estamos num momento rico para fazer esse mergulho no que é o Brasil dos negros, porque, como dizia Beatriz, tudo sobre os negros no Brasil foi escrito e pensado pelos brancos. Que horas é que a gente vai buscar o Brasil dos negros, ouvir, como a gente ouviu Cici aqui de manhã, ouvir tantas outras, nesse Brasil todo do meu Deus, tem memória. E como tem memória? E que parâmetros vão ser esses? Sobre a reparação, eu gosto da reparação, digo que ela é revolucionária porque ela é uma mola que nos move a fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde. Só foi possível fazer o que estamos fazendo nessa tarde porque a reparação chegou. É lógico que os brancos não querem reparar nada, porque eles acharam que as cotas já eram demais. A gente não conseguiu aprofundar a política de ação afirmativa no Brasil, gente, pelo racismo dos brancos, porque eles sabiam que cotas é só um pedaço. Nós queríamos muito mais do que cotas, a gente queria aprofundar, e nós não aprofundamos. Nós não passamos das cotas. E cota é muito pouco. E se eles não concordaram com a cota, imagine tirar o dinheiro do fazendeiro, do agro, que expulsou as famílias do quilombo e botou para morrer de fome no morro, no Rio, nas favelas na Bahia, em todos os lugares do Brasil. Foi uma política única. Foi uma política única. Por que eu não quero falar dos fascistas? Porque o nosso governo atual vai fazer o Plano Safra. Para quem é o Plano Safra? Quem vai ser beneficiário com o Plano Safra? Com o dinheiro do Estado, do governo? Quem será? Os quilombolas? As trabalhadoras da agricultura familiar? Não é, gente. Então, a gente precisa. Eu gosto de conversar, ruminar, pensar, discordar, concordar e voltar para a gente poder criar, produzir algo do jeito que nós somos. E aí eu acho que a grande humanidade é a gente. Nós somos a grande humanidade. Os brancos vão precisar virar humanos como nós. Esse é meu ponto de vista. Só para provocar. Perfeito. Fernanda? Bom, gente, boa tarde. Confesso para vocês que eu estou num misto de nervoso e também de, assim, uma sensação fervorosa por ter Conceição Evaristo na minha frente, por ter Vilma Reis comigo aqui também, e ter Valdeci. Então, assim, eu sou talvez uma geração muito mais recente, né? E, enfim, falar em futuro, primeira coisa que eu penso é que futuro é incerto, né? E futuro incerto, sobretudo, uma sociedade a qual a nossa, que foi uma sociedade, principalmente a população negra, ela é costurada e ela é amarrada por diferentes violências, enfim, né, e agressões, de certa forma, né? E eu concordo com a dona Valdeci de que... eu também não quero falar dos fascistas, mas, assim, às vezes, falar do fascista, eu me sinto num lugar do mesmo, porque toda a história brasileira, a população negra, ela sempre passou pelas violências e que hoje a comunidade branca chama de fascismo, por exemplo, né? Claro que eu tô colocando num bojo, num saco, né? Mas estou falando de o quanto a gente sofre violências e o quanto isso sempre existiu. E aí, uma das questões que me faz pensar, quando eu penso em futuro, eu lembro muito da Bell Hooks, quando ela fala sobre feminismo, que se você quer transformar o outro, merece transformar a si mesmo primeiro, antes de transformar ao mundo ao redor. Isso eu paro para pensar e eu me vejo que, se eu estou aqui hoje,
ou então se eu estou trabalhando no Ministério de Direitos Humanos, ou se eu estou dando aula de História da África, na verdade, eu só estou ali porque vieram muitas outras antes de mim, ou seja, além de ter sido uma história costurada e amarrada por violência, é uma história de luta. E aí, por exemplo, o título dessa apresentação, da apresentação dessa mesa, que é Reparação Já, quando eu penso em reparação já, eu penso na década de 90, que foi uma década de 90 que, historicamente, foi um momento fervoroso pensar reparação. Eu não vou entrar nem na discussão da mesa anterior, que me fez pensar várias questões, enfim, e que depois a gente fala sobre isso, mas foi um momento fervoroso para pensar reparação e de luta, inclusive, não só no Brasil, pensando no movimento para a reparação, mas também no mundo, sabe? Pensando no mundo, no continente africano, existiam grupos que estavam pensando em reparação, nos Estados Unidos e no Caribe. E se hoje a gente está falando de reparação, ainda que não seja a reparação ter desejada, a revolução em si, mas, de certa forma, a reparação, a gente não está pensando na reparação enquanto revolução, mas revolução dentro do sistema que já existe. Então, assim, a revolução ela não vai pensar em reparação, ela vai pensar em outra forma de compreensão, inclusive outra forma de humanidade e civilização. Então, na verdade, essa forma de reparação que a gente está pensando e discutindo, ela tem uma herança de discussão que vai para outros lugares. Aí eu me pergunto, quando eu faço a minha autocrítica para pensar em futuro, como é que eu conecto a mim hoje, nesse lugar que eu estou, com quem veio antes de mim? Entende? Quem na verdade, conseguiu plantar para eu chegar aqui, minimamente, conseguir caminhar com toda a dificuldade, mas conseguir caminhar e que eu consigo costurar para gerações futuras. E aí, quando falo em bem viver, quando fala bem viver a população negra, eu acho que tem a ver toda a discussão anterior, que eu gostei muito, na verdade, me surtiram várias outras questões. A gente precisa de humanização, de humanidade para pessoas negras. E é claro que eu estou entendendo, eu concordo com a Lia Weiner, quando ela fala que a humanização ela é um espaço de conflito, porque a humanidade foi criada pelo branco e que a gente foi objetificado, foi animalizado, mas também essa humanidade me fez pensar um pouco quando Aimé Césaire fala de humanidade. Aimé Césaire dizia, olha, assim, na colonização, quando o branco desumanizava os negros, ele também estava se auto-humanizando. Qual será o sentido de humanização que, de fato, existe? Será que era esse projeto branco? Ou nem o branco se perdeu em meio de tanta desumanização e esse sujeito branco se perdeu e a gente busca uma humanidade e que a gente tão pouco conhece? Mas, de qualquer forma, é essa sociedade com a gente vive e que foi criado o ideal, ainda que seja difuso, de humanidade, e que eu acho que o mínimo que a gente, se for pensar em bem viver, o mínimo seria construir uma ideia de humanização e que, na verdade, seja direcionada à população negra. Bom, agora vamos voltar para o que era para ter feito. Eu tentei chamar a Vilma de dona e a Lúcia Xavier também, mas elas me ameaçaram, viu, gente? Elas não me deixaram chamar elas de dona. Mas a dona Valdecina não falou nada, a gente continuou. Vamos lá. Vilma, ao longo desses mais de 20 anos de políticas de ações afirmativas no Brasil, desde a titulação dos territórios quilombolas e também das políticas públicas voltadas para a população negra, quais foram os maiores desafios encontrados na gestão dessas políticas e que ainda ecoam ou resistem no presente? Vou me jogar aqui, minha irmã. Primeiro, eu gostaria de dizer que, desse nosso exercício pelo direito à memória, aos sítios sagrados, ao que Edson sempre nos lembra, e que Luísa Bairros, com muita força, sempre nos lembrou, que no meio de todas as revoluções que estamos falando aqui, existe um sujeito coletivo chamado Movimento Negro, movimentos de mulheres negras. Isso para a gente é importante. Aos 17 anos, Luciana Brito, lá na Praça da Piedade, em Salvador, eu encontrei um irmão nosso chamado Luiz Orlando. Ele era um cara que ele carregava muitos livros e ele gostava de dar livros para a gente e dizer para a gente, olha, vai ter um filme hoje. E você conversava com ele. Essa é a minha imagem de memória mais potente, é Luiz Orlando. E agora tem um cinema de terreiro, está fazendo um trabalho sobre
o pensamento de Luiz Orlando da gente... Ele me deu um livro que era Filho Nativo, eu tinha 17 anos. E Filho Nativo, você precisa ter muita coragem para, ali nos anos de 1988, dar para uma jovem de 17 anos, com toda a revolta que nós tínhamos e que nós temos, você dá um livro como Filho Nativo. E foi com Luiz Orlando, com as mulheres livreiras que andavam pelo país, né, Valdeci? Que elas carregavam as publicações para a gente conhecer. Tanto Rosângela, quanto Papaléguas, quanto... Pois é, né? Essas mulheres, e elas sempre davam um jeito da gente, como a Quitabo faz hoje, né? Elô e Fernanda Felisberto, elas sempre davam um jeito da gente. Era tão difícil para nós ter um livro, e elas davam um jeito da gente levar o livro da banca. A gente se encontrava depois em Minas e pagava uma outra parte do livro, mas a gente levava o livro. E a gente aprendeu a levar os livros. Quando Conceição falou hoje de manhã aqui, em Submissas Lágrimas de Mulheres, quantas vezes nós compramos esse livro para dar para outras meninas que estavam começando, né? E a gente está aqui trocando um método. Estamos aqui falando de quem somos nós e que revoluções são essas que nós carregamos. Mas quando eu falava, e lembrando desta cidade, eu trouxe os livros escritos pelas mulheres nesta cidade. Uma delas, e o Adara tem uma escola com o nome dela, que é Beatriz Nascimento, uma história feita por mãos negras, que acaba de ser organizado. Eu acho que é um desses livros que nós precisamos ter intimidade. Viu, Jefferson, lá no Cooperifa, a turma ter acesso e a gente passar da orelha. A gente lê o livro. Lê essas mulheres. Recentemente, em Salvador, dia 11 de julho, com muita ousadia, dentro dessa agenda aqui, eu digo, nós fizemos com Angela Davis, com Dina Dente, Érica Maynas e Beth Richa, nós colocamos na rua abolicionismo, feminismo já. Eu escrevi um orelhão para esse livro, porque nós temos tarefas para fazer no Brasil que envolve a polícia, envolve aqueles que governam com grife de esquerda, anotem essa, né? Os que governam com grife de esquerda e as questões que nós precisamos, o mundo inteiro está revendo os protocolos das polícias. E vim também com a dissertação de mestrado de Marielle Franco, o PP, a redução da favela 3 letras. E um outro livrinho, Nada Inocente, inscrito, organizado lá na Bahia, viu, Liv, na Facom, lá onde você, em 94, o estudante te falou que o mais branco, né, falou para você, professora, aqui ninguém é branco, né? Pois bem, a professora Linda organizou esse livro, O Golpe na Perspectiva de Gênero, e foi o último texto que Marielle Franco escreveu. Se chama Eu, Mulher Negra, Parlamentar, Favelada, Resistir a Pleonasmo. É o título do texto de Marielle, e esse exercício político que nós fazemos, de carregar os livros, de botar os livros na mão dos outros e das outras, de fazer as obras circularem, tem o seguinte, é a nossa tentativa ousada de fazer com que o nosso pensamento, Conceição, ele possa circular. Nós fizemos isso lá em 78, com Cadernos Negros, a gente fez, e quando a gente viu a burguesia paulistana dizer que não queria uma estação de metrô em Higienópolis, e que as trabalhadoras domésticas que andassem, né? Que elas não queriam uma estação de metrô, e a gente viu os meninos e as meninas com seus cabelos para cima entrarem no shopping rico de Higienópolis, e recitar José Carlos Limeira,
por mais que te negue a história. Eu não te esqueço, meu povo, se Palmares não existe mais, faremos Palmares de novo. Se Palmares não existe mais, faremos Palmares de novo. A juventude fez isso na cara da burguesia paulistana, dona da Vieira Lima. Nós fizemos isso e isso é muito importante. Por que eu falo isso para essa questão? Do que a gente quer e como resolver uma lacuna de políticas públicas. Bom, a gente está numa semana extremamente tensa com a esquerda branca. E lembrando que somos nós, as mulheres negras, que empurramos a esquerda para a esquerda. Senão ela vai para a conciliação, passando vergonha no crédito e no débito, dia e noite. Né? Dia e noite. Por que a gente está levantando essa questão? Porque o negócio está complicado. A gente lembra dos últimos capítulos de Salvador, das eleições, da escolha por uma militar. A gente não vai esquecer, mas eu quero voltar e dizer assim: quando nos faltar absolutamente tudo, lembrando Alice Walker que lá em 1975 nos devolveu Zora Neale Hurston quase intacta. Tá? Quando nos faltar tudo, nós temos esse nosso ato de falar. E por quê? Dizer assim, hoje pela manhã, quando a gente estava aqui lembrando do que é o documento, qual é a força do documento que está inscrito, que muitos historiadores, alguns amigos nossos, que andavam nas rodas com a gente e que disseram que Luísa Maim, eles não podiam retratar, não foi? Porque não tinha um documento escrito. De forma revolucionária, a gente trouxe Luísa Maim até aqui. E como a gente nunca permitiu, e Luciana Brito estava com a gente lá, para reinaugurar, na ladeira da praça, a ladeira Luísa Maim, né? Muitos anos depois. E esses historiadores, eles que lutem agora. Né? Eles que lutem. Porque nós estamos nesse esforço dizendo, opa, é possível. E por que a gente está levantando essas questões? Primeiro, para dizer que, se dependesse da aliança nossa, com muitos de nós, dos que se anunciam como muitas vezes eram nossos aliados, se dependessem de muitos deles, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e muitas das nossas não teriam chegado aqui vivas em nossos textos. Nós fizemos isso. As pessoas ficavam perturbadas. Por que vocês sempre voltam a Lélia? Por que vocês não param? Por que nessa cidade do Rio de Janeiro, no aeroporto do Rio de Janeiro, 1971, quando as pessoas não entendem a nossa luta contra a pretização da sociedade, agora todo mundo é preto? Não é todo mundo preto. Nós lutamos muito pelo termo negro. Lutamos muito e a gente quer que os historiadores e as historiadoras que estão aqui se liguem nessa trama, que na hora que a gente somou pretos e pardos e fez uma maioria negra, de repente apareceu esse fenômeno no meio da gente, dizendo, não, é preto. E todo mundo fala preto. A pretização para dentro da história e para dentro dos dados, do censo, para nós é extremamente perigoso. Extremamente. E nós temos que pensar, daqui a pouco a gente entra aqui no debate. Pois bem, essas mulheres chegaram aqui vivas. Elas chegaram vivas. Mas eu quero entrar aqui rapidamente, Selma, numa outra questão. Eu penso que, com o assassinato de Mãe Bernadette, depois do assassinato de Mãe Bernadette, uma Ialorixá, uma líder quilombola, nenhum governo deveria ter dificuldade em escolher uma mulher negra para o STF. E Vera Lúcia Santana Araújo é candidata a entrar de cabeça erguida conosco no STF. Manuelita Hermes é candidata. E Flávia Martins, do Rio de Janeiro, da Baixada, juíza no Tribunal de Justiça de São Paulo, é candidata.
E a gente está vendo a esquerda branca passando vergonha nas suas TVs, que não consegue entender o que é que a gente está dizendo. Opa, se não conseguiu, também não vai conseguir. Mas a gente está aqui, a gente lembra que Leda Martins, com Afrografias da Memória, ela nos disse que nós tínhamos os instrumentos para resistir. E é por isso que estamos aqui agora, que quando Edson lembrou hoje de manhã que Chico está cantando, dizendo que tal ter um filho escuro, a gente está aqui dizendo que de Gorée a Salvador nós resistimos. Nós resistimos de Gorée a Salvador, em que pese todas as árvores do esquecimento que nos impuseram que a gente desse as 7 voltas. Pois bem, daqui a pouco, Selma, eu quero entrar aqui numa outra discussão que faz com que a gente pense o que é essa agenda política, em que nos coloca novamente num desafio em que há 20 anos atrás, há 25, 30 anos, nós tivemos que convencer os brancos de esquerda desse país sobre a pertinência das cotas. Muita gente passou vergonha, muita gente assinou aquele manifesto, e nós não vamos esquecer das 113 assinaturas. Muita gente lutando aí para se redimir, se reposicionar, né? Gente com, né, muita coisa, e a pessoa, fulana, tome-lhe aqui, tome-lhe dali. Mas a gente quer voltar aqui para um outro debate que ocorreu no Brasil, que foi a tentativa de desafricanizar Quilombo. A gente entende que quando você não dá as condições, se nós não tivermos as condições, Selma, na SPU, no INCRA, o INCRA que levou 5 anos e 9 meses para notificar, com o RTID pronto, sobre Pitanga dos Palmares, e levou 5 anos e 9 meses para notificar aqueles que ocupam indevidamente o território. A gente está falando das questões de Pitanga dos Palmares agora, território liderado por Mãe Bernadette, mas antes disso, foi construída uma colônia penal dentro do território. Antes disso, se permitiu passar 16 dutos de gases venenosos embaixo daquele território. Antes disso, porque vocês sabem, né, que as empresas matadoras, elas têm nomes curiosos no Brasil. Uma empresa chamada Naturale fez uma queda de braço com aquela comunidade para colocar um lixão no meio do território. Então, essas são questões que a gente não vai deixar para lá. E o que me fez viajar essas horas todas para chegar aqui no Rio de Janeiro, eu concordo com o Valdeci, a gente está aqui, e a gente veio aqui para dizer e perguntar e juntar com as organizações nacionais, internacionais, para a gente se juntar com os movimentos daqui e de outros lugares, mas principalmente com os nossos companheiros brancos e brancas, e dizer: quando vocês estiverem em certos espaços, vocês precisam desafiar os outros brancos. Vocês precisam dizer para eles que nós não vamos recuar, nem para impulsionamento. Nós não vamos recuar. Então, nós precisamos que os recursos, que as condições estejam colocadas, porque na hora que nós estivermos fazendo incidência política em Brasília, em outros lugares, vai ser difícil. A gente, como boas filhas de Xangô e de Iansã, a gente dá um boi para não entrar na confusão, mas depois a gente dá uma boiada para não sair. Então, é importante que a gente possa posicionar, porque em muitos momentos em que nós estávamos gritando, em muitos momentos nós ficamos, às vezes, as pessoas, misericórdia, que gente é aquela? Somos nós que a gente consegue construir, botar a pauta política sobre a mesa no Brasil. Essa situação que está ocorrendo com o STF, ela nos bota numa situação de rendezvous de 30 anos atrás sobre as cotas,
e toda a vergonha que a gente viu o povo passando nas universidades e todo tipo de teste. E é por isso que a gente está aqui. E a agenda política é essa. É reparação para nós, é a gente repartir o recurso, o dinheiro. A gente não vem somente para frente dos espaços porque a gente quer colocar uma questão. A gente está aqui porque a situação é muito grave. Em 2020, no ambiente da Coalizão Negra por Direitos, ao reapresentar o meu trabalho de mestrado, Atucaiados pelo Estado, nós fizemos uma conta muito difícil. Em 20 anos, sendo 60 mil jovens negros assassinados, em 20 anos, a nossa conta é de 1.200.000 jovens. E nós não suportamos mais enterrar. Para mim, que enterrei meu próprio sobrinho em Águas Claras, com 24 anos, nós estamos criando os 3 filhos dele. Diego, meu sobrinho, assassinado junto com a namorada dele. Para a gente não tem caminho. E eu vi, Valdeci, minha irmã, quase morta no sofá durante meses. É muito difícil. Nós não estamos falando dos outros, a gente está falando do que a gente passa. Agora é ela! É A mesa termina daqui a exatos 40 minutos, mas a gente vai precisar abrir para as perguntas. Isso é dando recado. Mas, para a dona Valdeci, seria para a senhora falar um pouco por que podemos dizer que a falta de investimento de políticas de memória deixou um campo aberto para narrativas que desumanizam mulheres, homens e crianças negras. Como contornar esse cenário? Qual o papel dos movimentos sociais, em especial das lideranças negras e quilombolas? Não vai terminar daqui a 40 minutos, não, menina. Só para te avisar. Sim, a gente entende. Na realidade, eu sempre, toda vez que a gente vai falar de memória, de história, eu sempre me lembro de Marcus Garvey, né? Ele dizia, um povo sem história é como a árvore sem raiz, né? Isso sempre foi algo que me acompanhou. E isso me acompanhou e eu vivo atrás da história, né? Nós vivemos atrás da história. Nós temos aqui uma professora maravilhosa, que é a professora Luciana Brito, que ela é professora lá na escola Beatriz Nascimento, né? Uma escola que o Odara já tem aí 3 anos, mais ou menos 4 anos, formando pessoas, mulheres negras, mulheres trans, negras, lésbicas nesse país. E é muito bonito ver Lu fazer a trajetória histórica das mulheres negras do Brasil, pegando Rio de Janeiro, os vários lugares do Brasil, e como essas mulheres se movimentavam numa conjuntura extremamente desfavorável. Né, Lu? Extremamente desfavorável. No Rio de Janeiro, teve mulheres que foram procurar o delegado para dizer que não queria mais viver com aqueles homens, porque elas eram que geravam riqueza, elas compravam os casarões, e ele batia e roubava nela. E elas foram lá dizer ao delegado, não quero mais esse homem, tem que tirar esse homem da minha casa. Eu não quero mais viver com ele. E o delegado cumpria a solicitação. E aquela mulher já estava reivindicando divórcio, desquite, separação. Num contexto inimaginável, que era num contexto de escravidão. Quando a gente vai no Museu de Arte do Rio e vê a exposição de Carolina de Jesus, eu fico sempre dizendo, se eu conhecesse determinados poemas de Carolina de Jesus, quando eu estava na 4ª série primária, eu ia ser o diabo 4 vezes mais do que o que eu fui. Porque eu já era, sem saber nada disso. Imagine se eu soubesse. Então, a memória, a história, ela tem esse papel fundamental. Uma mulher que entende
e passa por uma formação onde ela compreende que as mulheres negras se movimentaram o tempo inteiro a partir de outros parâmetros para se levantar, é óbvio que impulsiona a trabalhadora doméstica. Se a trabalhadora doméstica conhecesse a história de Laudelina dos Campos Melos, a história de outras mulheres negras, que em conjunturas muito mais desfavoráveis se levantaram, era óbvio que o processo organizativo das trabalhadoras domésticas no Brasil teria adquirido um outro lugar. Então, a ausência dessa história repetida às vezes vai tirar da gente a indignação. Alguém me perguntou ontem, o presidente da Fundação Palmares, Darem, perguntou assim, mas, Valdeci, o ódio não congela? Eu fiz assim, não, o ódio é mola. O ódio é mola. Num país como o nosso, é preciso ter ódio, senão você não levanta. É ele que tem feito levantar. A gente nem queria, mas fazer o quê? Se a conjuntura se apresenta dessa forma. Então, a memória, ela faz você... Quando a gente começou a discutir, só para falar de memória, quando a gente começou a discutir autocuidado, o debate do autocuidado me remeteu à minha casa. Porque meu pai, que era ogando o terreiro lá da família dele, e minha mãe, quando o bicho estava pegando em casa, ele acordava a gente batendo folha, fazendo uma macumba dentro de casa, que era para a energia ruim ir embora. E eu disse assim, poxa, ele já estava me ensinando como cuidar de mim e da minha família, eu não tinha dimensão. Então, a memória ela tem esse papel fundamental para nos fortalecer. A dificuldade sempre foi querer que nós tivéssemos uma memória. Você já pensou se aquela pretalhada toda de Salvador tivesse memória, gente? Viva! Se tivesse memória viva, é óbvio que não seria Neto, o prefeito, vários anos. É óbvio que não seria aquele medíocre que está lá há vários anos. Mas você tira a memória. Quando você tira a educação e tira a memória, você congela, porque a experiência e a memória que nós temos de nós é de que a gente gostava de tomar cachaça, é que a gente não quer nada. Cada período, eles inventam na Bahia uma imagem negativa sobre todos nós negros que faz com que nós negros fiquemos uns contra os outros. Paredão só tem vagabundo. Paredão é uma estratégia de experiência cultural da periferia, porque a prefeitura e o governo não oferecem nada de cultura nem de lazer para os jovens. E nada. Então, o que eles fizeram? Eles montam lá os carros cheios de som e dançam em determinado lugar, rola bebida, todo mundo namora. É uma expressão daquele grupo que está sem nada de cultura e que não é possível viver sem nenhuma expressão cultural. Mas aí a polícia, todo mundo disse assim, só tem vagabundo traficante. Aí você vê os nossos, repetindo a mesma coisa. E quando a polícia baixa, mata 2, 3, 4 no paredão, nossos parlamentares, em Salvador, inclusive os negros, não têm coragem de fazer um discurso sério. Ah, porque não tem política pública. Não é porque não tem política pública. Porque ninguém mata os meninos da Barra que fica cheirando pó na Barra, que fica cheirando pó no Rio Vermelho, que faz aquelas zoadas todas no Rio Vermelho, que fecha o Rio Vermelho. Então, tem uma intencionalidade. E quanto mais a gente vai perdendo as expressões e o papel do movimento negro, ele sempre foi fantástico, porque ele possibilitou que as migalhas das informações que nós produzíamos chegassem na comunidade. Que Conceição Evaristo chega numa comunidade para mulheres que poucas sabem ler e escrever, mas não é por isso que a gente não recita o poema, não é por isso que a gente não faz a roda de conversa, para elas entenderem que existe uma Conceição Evaristo, uma louca em algum lugar, que escreveu sobre coisas que dizem respeito a elas, que elas ouvem e se sentem representadas naquilo, Conceição, que você fala, de cada coisa que você fala. Então, a falta de investimento, a necessidade da gente investir na memória. Qual é a coisa mais linda para mim da nossa conquista atual? É as meninas e os meninos pretos fazendo cinema. O porquê que é lindo ver as meninas pretas e os meninos pretos fazendo cinema? Porque ele passa na comunidade dele, dentro do terreiro de Candomblé. Só eles poderiam fazer isso. E quando eles passam esse filme no terreiro de Candomblé, ele traz a memória da avó, da bisa, de quem fazia o santo assim, de quem carrega a água de Oxalá. Isso é fundamental para que você
se projete enquanto sujeito. Eu pertenço a algum lugar, eu não estou suspenso no ar. Porque, na verdade, nós negros vivemos suspenso no ar. Ou era cachaceiro, né? Não trabalha, não gosta, é preguiçoso. A narrativa. E é óbvio que a tecnologia tem nos ajudado muito do ponto de vista de nós disputarmos narrativas, construirmos novas narrativas. Mas eu concordo com um bate-papo ali no cantinho com o Edson. Não pode ficar na superfície. Então, nós não podemos deixar que a narrativa ela seja... É preciso que a gente aprofunde, porque quando a gente aprofunda, a gente constitui possibilidades da favela ser o território. Porque nós vivemos dois mundos. Eu vivo num mundo que eu não preciso ser mulher negra, porque ser mulher negra é real. Eu sou mulher negra. E vivo num mundo de conflito, que é esse mundo do qual me nego enquanto mulher negra, e eu estou lá no atrito tentando dizer que sou. Mas eu existo num mundo no qual eu não preciso dessa afirmação, que é o mundo onde estamos todas nós, na periferia, na casa da mãe, na família, com todos nossos, que é quem nos potencializa para que a gente fique com a nossa identidade, nossa afirmação e o ódio permaneça vivo para a gente reagir. Então, pensar que é importante investir, eu não tenho dúvida nenhuma, um investimento na memória, como eu falei anteriormente. Vamos atrás das mulheres, das irmandades desse país. As mulheres das irmandades nesse país têm história. Vamos atrás da igreja. As igrejas têm um arcabouço lá enorme de histórias de quem nasceu, de quem morreu, onde nasceu, sabe? Tem muita coisa para a gente descobrir. E aí é descobrir de verdade o Brasil negro, que nós não conhecemos nós negros e não conhece mais ninguém, porque se ela não veio à tona, é preciso que a gente tire o pé dos brancos de cima, porque os brancos ficam com o pé em cima, porque eles têm medo da revelação, que é responsabilizá-los. Não adianta, a gente já responsabilizou. Não tem outro lugar, já está responsabilizado. Foram os brancos, a branquitude botou o pé em cima, eles são responsáveis por essa tragédia. Agora, vamos combinar que dá para dar os passos seguintes? Como é que a gente dá os passos seguintes? Então, eu acho que nossa questão central está nesse entrave. E insistir, sem dúvida nenhuma. E isso, Selma, vou lhe dizer uma coisa, rápido. Em 88, nós inventamos as comunidades quilombolas. Quem inventou fomos nós. Por que eu estou dizendo que inventou? Nós conhecíamos 2, 3 comunidades quilombolas. Rio das Rãs, a dos meninos lá do Pará e do Maranhão. A gente não conhecia mais de 5 comunidades quilombolas. E nós inventamos o artigo 68 da Constituição. Nós estávamos lá em Brasília para construir, dizer, tem comunidade quilombola no Brasil. E nós pegamos os brancos de bobeira. Eles não tinham dimensão, quantas tinhas? E tem um monte. E aí, nessa a gente acertou, nessa a gente se deu de bem. A gente acertou e se deu de bem. Aí, o que a branquitude vem e faz? Mas comunidade quilombola não é movimento negro. Se não for movimento negro, que diabo é, gente? Me explique que diabo é. Se comunidade quilombola não é movimento negro, aí é brincadeira. Então, para concluir, que eu gosto de falar com o professor que estava aqui antes de mim, não vamos descartar a reparação agora não, que está cedo. Está cedo demais. Vamos ver o que ela tem para parir ainda. Vamos apertar ela. Vamos bater nela. Vamos ver o que ela tem para parir ainda. Porque a gente vai encontrando possibilidades até a gente encontrar qual é, de fato, o nome, inventar o que é que vai dar conta, que é como diz a música do Ileaê. População magoada, a nossa honra tem que ser lavada. Não vai poder sair assim de 0800, não. Vai ter que vir, tem que ter uma resposta. Qual é a resposta? Não sei. Mas estamos aqui procurando resposta. Então, eu acho que nós precisamos ainda dar mais uma apertada, investir, vou sempre dizer, nós, organizações de movimento negro, trabalhamos sem dinheiro. Porque eu digo em todos os lugares. Olha, quando o Dilma sofreu o golpe em 2016, eu queria 6 milhões de reais. Eu precisava de 6 milhões de reais. Por que eu precisava de 6 milhões? Eu queria criar uma conspiração. Para estudar, para pensar, para olhar...
Gente, nós não conspiramos pela live. Reunião virtual não é mentira, não resolve nada, é papo. Você não discute um problema dessa natureza. 2 dias, 3 dias aqui, você não aprofunda. Imagine no virtual. Então, a gente está se enganando, brincando de se enganar. A outra coisa é o seguinte, eu gosto do governo que está aí, gosto, mas discordo. Está equivocado num monte de coisa, gente. Não pode criticar porque Bolsonaro vai voltar? Não vai. Temos que criticar. Se não está bom, a gente critica. E outra coisa, e parar com a esquizofrenia que é a gente negro que vai derrubar o PT ou o governo Lula. Quem vai derrubar o governo Lula é o menino lá, o presidente lá do Congresso. É mais fácil ele derrubar do que a gente. Como é o nome? Lira, aquele bandido alagoano. É ele que vai derrubar Lula. Não somos nós. Porque a gente está questionando. Eu quero lembrar também, Vilma, que tem Lívia Vaz, que é concorrente para a mulher negra no Supremo. Eu acabei de brigar com o povo da plataforma do Movimento Sociais pela reforma do sistema político. Botou 2 mulheres brancas e uma preta. As pretas no Supremo. Eu fiz, não, gente. 3 pretas. Agora é a hora das pretas no Supremo, porque as brancas, para o mal, para o bem, já estão lá. Para o mal, para o bem. Agora está na hora da gente. Então, são essas questões que a gente precisa insistir, bater todo dia na porta. E é o seguinte, se a gente tentar dizer aos brancos que a gente é bonzinho, eles não acreditam. Os 2 professores que anteciparam aqui já disse a gente que eles não vão acreditar. Então, é melhor a gente ser malzinho e pactuar. Porque quando é mal de um lado, mal do outro, você pactua, né? Você não vai querer que o outro te derrube, você não vai querer ser derrubado, você pactua. Agora, quando você fica tentando provar para o branco que você é bonzinho, fudeu, meu amor, não vai para lugar nenhum. Obrigada. Fernanda, desde a grande destruição de documentos relacionados à escravidão em 1890, foi ele que queimou, né? Esse homem aí, que vocês sabem o nome, é Rui Barbosa. Já ia falar o nome do Misericórdia. Já ia me encrencar todinha. Até as mais recentes anistias dos crimes do Estado brasileiro. De que forma é possível enfrentar o legado presente da escravidão através de uma política de memória, reconhecimento e reparação? Ai, gente. Nossa, falar depois das 2 é impossível, gente. Oi? É isso aí. Bom, gente, eu queria até aproveitar a fala da dona Valdeci, né? Para mim, a melhor definição de memória que eu vi nos últimos tempos foi quando a gente recebeu as Mães de Maio, e elas diziam o seguinte, a gente precisa de um trabalho de memória e verdade. Porque se a gente tivesse tido um trabalho de memória e verdade, nossos filhos não teriam morrido. E se a gente fizer um trabalho de memória e verdade agora, os filhos das próximas mães não morrerão. Estou até arrepiada com isso. Porque a gente vive num país em que a abolição ela foi, enfim, né? Ela foi inacabada e a ditadura é continuada. E eu acho que isso também faz um pouco, ressalva um pouco o que a dona Valdeci está falando exatamente agora. Isso faz a gente pensar nesse sentido da memória, reconhecimento e reparação. Na verdade, é para quem que a gente está pensando nisso, a partir de onde, porque essas mulheres, e como nós, né, mulheres negras, quando a gente está pensando em memória e reparação, a gente parte de onde a gente, desse lugar. Então, essas mães, elas clamam por isso, porque elas estão pensando em reparação a partir de uma política de memória e que ela é importante. Não dá para a gente jogar no lixo isso. Mas, por outro lado, me faz pensar também na pergunta, né? Se, por um lado, Rui Barbosa queimou, gente, e, por outro lado, está falando da anistia, os documentos queimados, acho que demonstra a nossa história do Brasil, o que a dona Valdeci está dizendo, o quanto a nossa história ela é permeada por apagamento. E, quando eu falo apagamento também é violência.
Tá? Se a gente está fazendo... Pensa nesse apagamento, a partir do apagamento do passado escravocrata, como foi a pergunta, apagamento também é violento. Então, além do passado violento, as diferentes formas de apagamento ao longo da nossa história foram camadas diversas de violência. Só que, assim, a gente vive numa história, a gente vive num país em que esse apagamento foi uma política de Estado. Se a gente parar a pensar esse pós-abolição, é um país que implanta a política eugenista, darwinista social e etc., e que o apagamento ele é política de Estado. Por outro lado, pós isso, década de 30, etc., tem a política da democracia racial, que também vira política de Estado. A ditadura militar ela proclamava exatamente uma sociedade igualitária, e quem reivindicava também era punido. Então, assim, por um lado, né, isso mostra essa nossa história de apagamento, mas também mostra que, naquela época pós-abolição, ex-escravocratas queriam ser indenizados, né? Queriam ser indenizados com a tal propriedade que eles tinham, que eram o quê? Pessoas. Claro, lembrando que escravidão significa violência, desumanização, exploração. Por outro lado, se a gente for para a anistia, como tem a ver com a pergunta, né? A lei da anistia foi extremamente conservadora, né? Foi em 79, enfim, para exatamente anistiar torturador. Mas, se a gente chega mais próximo, período que a gente vive, 2002, surgiu a Comissão da Anistia, que, na verdade, tentava compensar as pessoas que foram violentadas na ditadura militar. Só que, assim, esse período... A lei da anistia foi considerada como uma consolidação, uma institucionalização da política reparatória no Brasil em 2002. Mas para quem? Porque, quando ela pensa em reparação, ela pensa no período entrecruzado, ou seja, está falando de violência, de violação de direitos humanos. Violação de direitos humanos só foi a ditadura militar. A gente viveu mais de 300 anos de escravidão. E isso é tão pouco visto como violação de direitos humanos, né, como injustiça histórica. Então, ela se reporta a um período exatamente histórico no Brasil. E, claro, ainda que seja um pouquinho antes, mas é um período histórico no Brasil. Mas, mesmo assim, é uma política reparatória que tão pouco está pensando em racializar. E, quando eu falo racializar, é pensar como a população brasileira, como os grupos negros foram, de certa forma, violentados na própria ditadura militar, pensando, né, seja pela identificação racial, seja por denunciar desigualdade racial, mas também como é que essa violência chegava nas comunidades. Eu quero dizer com isso, de certa forma, né, é que é um país que tão pouco reconhece a injustiça histórica. E, para mim, pensando nessa política de memória, de certa forma, a ideia de reconhecimento, para mim, ele está no centro. Porque não só reconhece não só para reconhecer essas lutas anteriores, mas também reconhecer essas injustiças históricas. Porque eu sei que é difícil a gente que é negro, por exemplo, voltar e pensar as justiças do passado, né? Porque nos coloca no lugar de objetificação que tanto fomos objetificados. Mas, se a gente reconhece esse passado enquanto violação de direitos humanos, automaticamente está vendo que, nesse passado, eram sujeitos, eram pessoas que estavam sendo violentadas. Ou seja, automaticamente, a gente vai num processo de, minimamente, de humanização desse sujeito, para a gente, possivelmente, pensar em reparação a partir da memória, reparação e política de memória, né? Mas, aí, quando eu falei das Mães de Maio, a minha questão é o seguinte: esse reconhecimento, a gente não vai pedir para o branco fazer, né? A gente não vai pedir para o branco fazer, nem para essa branquitude. Na verdade, é esse lugar de disputa que a gente sempre esteve, e é um lugar de quem tem que contar essa história. Quem tem que contar essa história é, na verdade, só a população historicamente afetada. Então, os movimentos sociais, as comunidades quilombolas, as comunidades de terreiro, é nesse sentido. Pensar a política de memória é pensar hoje quem vai contar essa história, e uma história que foi apagada por muito tempo. Porque, na verdade, é um lugar de luta, mas é um lugar de romper todo um processo histórico. E aí é um papel, por um lado, dona Valdeci, eu acho que o Estado precisa fazer isso como principal responsável por ter criado políticas ao longo desse período, mas, por outro lado, quem tem que contar essa história não é o Estado exatamente, né? E nessa branquitude. É isso. Perfeito. A outra pergunta chegou, Ju? Chegou? Não? Ainda não? Bom, temos duas perguntas aqui. Uma para a Vilma, que eu gostaria que você falasse sobre a proposta de diminuição da verba para candidatos negros. Aí, só lembrando, Vilma, que para não dar para a gente ser convidado para o próximo. Senão eles não vão convidar a gente mais. Vamos obedecer o tempo.
Mas eu acho que é porque a casa lindo. tem horário e as pessoas, Tá. os funcionários precisam Estão sair. trabalhando desde Estão cedo. trabalhando desde cedo, Tá senão a galera combinado. deve morar longe. Vamos lá. Né? Bom, eu Preciso ir acho embora? que, por verdade e memória, nós não podemos sair daqui sem entender o que é essa PEC 9, né? É 9? É esse? A PEC 09. Entender o que é, né, a fragilidade das alianças e de uma solidariedade que parece que está consolidada e não está. Eu acho que isso tem a ver com, em menos de 4 horas, dentro de uma comissão de Constituição e Justiça, você vê uma aliança realmente branca, né, de se conseguir 45 votos e a gente ter um abismo, né? Em uma ponta, o único grupo contrário era exatamente a bancada do PSOL, né? E vale a gente lembrar que foi a única bancada em que não tem nenhum parlamentar que tenha fraudado as cotas. Eu acho que é muito importante a gente dizer isso. E, por outro lado, nós termos um abismo que é de negação, o absurdo que na outra ponta tinha um Partido Novo. É um absurdo. E, no meio, você tem um acordo com 45 parlamentares dos outros 30 partidos fazendo uma aliança para atacar os direitos das mulheres e de negros e negras. Eu acho que dia 17 de maio, que 16 foi a votação na Comissão de Constituição e Justiça, e eu estava no SOS Corpo no dia seguinte, em Pernambuco, e nós fizemos uma discussão duríssima, né, sobre essa questão, porque aí a gente não vai poder passar pano. Não pode passar pano. Nós precisamos, e é importante, em 2021, quando o sistema político brasileiro estava fazendo mais uma reforma política e não queria, de forma alguma, ouvir a população negra, os movimentos negros, os movimentos de mulheres negras, nós fomos para o Salão Verde do Congresso, sabe, bancando mesmo ali os movimentos, e a gente foi lá, a gente pautou o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era o Barroso, daqui do Rio de Janeiro, né? E a gente também foi à presidência do Congresso. Eu penso que, neste momento, para quem enviou a questão, nós precisamos voltar ao Congresso, porque não é possível que fazer anistia, liberar mais de 5 milhões, teve partido, e partido do campo da esquerda, que preferiu pagar multa de 50 milhões do que garantir o dinheiro para as candidaturas negras. Isso é muito grave. E é por isso que tem debates que não dá para a gente fazer assim, não, vamos fazer aqui, porque tem um povo que quer fazer o debate num lugar fechado. A gente tem que falar aqui. A gente tem que falar aqui e nós precisamos responsabilizar as lideranças políticas que estão à frente dos partidos. Isso para a gente é muito importante. Por outro lado, em relação, ainda nessa questão... Minha garganta está acabada. Alguém me dá um pouco d'água aqui? Por outro lado, eu penso que nessa questão... Nossa amiga aqui que falou... Fernanda, eu falei certo, né? Fernanda, você trouxe sobre essa questão da memória, e Valdeci, quando estava falando, sobre a presença da juventude negra, com as câmeras nas mãos, fazendo essa revolução. Eu penso que é muito desse nosso direito à subjetividade, e o direito de existir num país. Quando a gente viu o filme 8M, né, do Jefferson D., com um filme com um estudante negro de medicina que não morre. Esse spoiler eu tenho que dar do filme, né? Um filme com estudante negro se deparando com questões, aquela memória daquelas mulheres de fazer
de se despedir dos seus filhos numa cerimônia religiosa. Aquela cena, é isso, Valdeci, só é possível quando você tem... Nós estamos lá na direção desse cinema. Né? Você vê a ousadia de Viviane Ferreira de olhar para o Bexiga e dizer é quilombo, né? Ou eu agradeço. Dizer é quilombo e botar Léa Garcia naquela cena e Débora Marçal, a gente só pode ter aquilo com uma cineasta negra comandando esse processo. Então, tem uma outra questão que também tem um assunto interditado para essa pergunta do poder, que às vezes a gente fica assim, nossa, mas o que mesmo que vocês estão falando? A primeira coisa que a gente está dizendo é que sem paridade racial e de gênero não há democracia no sistema político brasileiro. Nós precisamos da paridade. Né? E quando a gente está falando em mudar a fotografia do poder, a gente também sabe o quanto custa quando se faz uma eleição num estado do tamanho da Bahia, com 417 municípios, que tem município que está na fronteira. Você sai de Salvador, o município está na fronteira com Goiás, com Brasília, com Piauí, com o Espírito Santo, lá o Espírito Santo de Selma Dealdina. Ora, se você vai fazer uma campanha dessa, em que nós chegamos dentro de um mesmo partido, que chega um homem branco do seu partido, com 5 Tucsons, uma atrás da outra, e a gente dirigindo um Fox de 10 anos, é absolutamente... E é dessa questão, são esses debates que nós queremos, e é por isso que eu concordo. Não é hora da gente suspender o debate sobre reparação, porque reparação não ocorreu ainda. Né? Não ocorreu reparação, o dinheiro no Brasil, a terra, o controle dos bancos, do sistema político, está todo na mão dos homens brancos. Salvador é uma cidade em que os homens brancos são apenas 7,8% da cidade, que quando junta os homens e as mulheres, aí dá 16% de brancos. Salvador é África do Sul antes dos anos 90. É isso que é Salvador. África do Sul. Quando a gente lê Parte da Minha Alma, de Winnie Mandela, entrevistada por Anne Benjamin, em 1984, e a gente vê aquelas histórias, né? Porque o mundo fala muito em Mandela, a gente gosta de falar em Winnie Mandela. Mandela passou 27 anos preso. Winnie, aquela primeira assistente social negra formada em 1958 na África do Sul, Winnie foi presa 34 vezes ao longo daquele período em que Mandela estava na prisão. E depois, Winnie foi defenestrada por ter recorrido a um método para confrontar com os algozes, e se criou uma espécie de pacto mundial que não se pode falar em Winnie Mandela. Pois nós estamos aqui, a gente não presta e a gente fala. Tá? A gente fala em Winnie Mandela. Porque aquela mulher, todas as vezes que era presa, inclusive era colocada com uma roupa bem curta para lavar a latrina e ser humilhada do início ao fim, no momento em que ela estava presa. Porque esse era o prazer dos caras do apartheid. É importante a gente falar dessas histórias, porque as questões que nós enfrentamos na Bahia do século XXI, elas são muito parecidas. Em Salvador, gente, uma mulher negra, para conseguir uma vaga de creche, entra num vergonhoso sorteio com mais 150 mulheres e disputa uma vaga de creche num sorteio em 2023. Nós queremos que o debate sobre a primeira infância entre na carta de preocupação de quem está na cooperação internacional, de quem está nas questões, porque as mães negras não aguentam mais. Então, o que a gente está falando de reparação, ela está junto com o debate sobre a anistia. É muito racismo anistiar
os partidos políticos no Brasil, liberar. Nós mulheres, somos 17,5% no Congresso. Os caras estão debatendo uma reforma política que reduz a cota das mulheres a 15%. Nós precisamos de um levante no campo do terceiro setor, da cooperação internacional, de quem está à frente desse processo, porque vai ser retrocesso. A gente fica em perplexidade quando a gente vê a Ana Moser sair para dar lugar ao Centrão. Mas quando a gente está vendo a trama que está no Congresso, a trama de reduzir 30% de cotas para 15%, de anistiar bilhões aos partidos que não cumpriram. Alguns preferiram pagar mais de 50 milhões de multa, mas não dá dinheiro para os negros e as negras concorrerem às eleições. Isso é racismo, como disse Sueli Carneiro, em estado puro. É racismo em estado puro. E aqui a gente lembra uma outra história, que é fundamental. Quando a gente viu medida provisória, a gente ficava pensando assim, nossa, por que nesse momento Lázaro faz esse filme? É tão contemporâneo medida provisória, mas, ao mesmo tempo, a gente, no meio desse cinema, num Brasil onde, ali, nos anos 90, teve gente tão à vontade para escrever sobre Marighella, sem dizer que Marighella era um homem negro. Então, é fundamental que, em algumas parcerias que dão certo, a gente tem um Wagner Moura que bota Seu Jorge como Carlos Marighella, para a gente entender que esse homem, filho de uma mulher Haussá, ele é um homem negro. E eu me lembro, viu, Valdeci, lá no Teatro de Alagados, Raimundo e Jamira marcaram um debate, e a gente falando sobre ditadura. E, né, foi alguns anos atrás, e a gente conversando, e, de repente, aquele teatro lotado de jovens negros, estava eu e Zanetti, né, fazendo a mesa, e, de repente, ele... Quando eu comecei a falar e disse Carlos Marighella, um homem negro, os jovens estavam perplexos, porque até ali... Né? Mas o PCdoB solapou essa informação. Então, isso é uma coisa importante. Né? Quer dizer, a gente devolver um Carlos Marighella mostrando no cinema com a cara de Seu Jorge. E essas questões têm a ver com nossa disputa por memória. Né? A gente fez essa disputa com Machado de Assis, mas a gente também fazer aqui na contemporaneidade e dizer também que esse mesmo parlamentar que na Constituinte de 1946 escreveu o primeiro marco legal para que os candomblés não fossem invadidos. Contar essa história para as novas gerações. A gente ter as condições de dizer por que as pessoas chegaram aos anos 90 sem saber se elas eram negras, o que elas eram, não podiam falar. Porque 13 de dezembro de 1968, a questão racial entrou na Lei de Segurança Nacional. Lélia Gonzalez, lá no livrinho vermelho que a gente gosta muito, esse daqui, né? Lélia, ela volta... Nos seus textos, volta essa história. Todo o esforço no Parque Lage para fazer uma história, todo o esforço na cidade do Rio de Janeiro, com o coletivo André Rebouças, feito por Beatriz Nascimento, foi para a gente ter direito a essa história. Portanto, eu penso que a nossa luta por nos colocarmos, a nossa luta para que o nosso povo a gente não recue agora na questão da reparação, também envolve e é central a ocupação do poder político. Não é possível que a gente fique se debatendo com pessoas que governam com uma grife de esquerda e os que são da esquerda e que têm seus equívocos de uma esquerda tradicional, conservadora, uma esquerda que sofre de negacionismo. E não foi a gente que falou antes, não. Florestan Fernandes estava dizendo, né, que é um país que tem preconceito de ter preconceito.
Então, para nós, é muito importante esse debate sobre memória e a gente não tira a pauta da reparação da mesa, porque a reparação não ocorreu ainda. O dinheiro está todo na mão dos brancos no país. O poder político é a esquerda passando essa vergonha que está aí, assinando na Comissão de Constituição e Justiça para ter anistia dos partidos que fizeram o que fizeram nas últimas eleições. E é anistia de 2016, de 2018, de 2020 e de 2022. Bom, precisamos, infelizmente, encerrar. E aí a gente tem um tempinho para fazer aqui as considerações, é um tempinho mesmo, de conclusão aqui do seminário, né? Memória, Reconhecimento e Reparação, organizado pelo Instituto Ibirapitanga, com co-curadoria da historiadora Luciana Brito, que está aqui. Todo mundo fique de pé, louco, pessoal. Isso. E cofinanciamento de... Eu não vou saber ler esse nome aqui, não. É Imaginable. É isso que se fala? Imagine. Imagine. Busca oferecer contornos para o debate sobre memória negra como tecnologia ancestral e meio de reconhecimento do passado presente da escravidão transatlântica, possibilitando o desenho de políticas de reparação. E, com isso, passo para a Fernanda fazer as considerações finais e aí nós vamos encerrando. Sim. Você tem o microfone aí? Bom, gente, queria agradecer até o convite, inclusive, mas dizer que foi um momento incrível, principalmente por tudo que eu ouvi pela companhia, né? Enfim, por ter pessoas que eu admiro tanto aqui. Obrigada, Luciana. E eu gostei também de ouvir, eu cheguei muito tarde, mas eu vi a última mesa, eu fiquei muito encantada pela discussão, mas também eu acho que a discussão que a gente fez aqui valeria, o Alex está ali, né, Alex? Prazer. Acho que valeria, inclusive, um debate com a gente, porque eu acho que a gente não discorda de vocês, mas eu acho que dá para a gente pensar o conjunto e, como foi falado no início, perspectiva de futuro, eu acho que dá para pensar junto o futuro. Mas eu queria dizer que estou muito grata pelo evento, parabenizar e por tudo aqui desse momento, dessa mesa. Obrigada, Fernanda. A senhora? Gente, desculpe, obrigada demais. Desculpa porque a gente se espalhou aqui. Eu insisto, não vamos parar aqui. Aqui é só o primeiro passo, porque a gente precisa levar esse debate mais outras pessoas, fazer um reboliço, fazer, sabe, uma panela para a gente mexer direito, porque tem muita gente que tem contribuições, reflexões muito importantes, e não dá para construir essa nação com poucas mãos. Ela precisa ser construída com muitas mãos, muitas cabeças, porque ela é muito grande, e ela exige, a complexidade dela exige muitas vozes, para que a gente possa ser um pouquinho assertivo, porque não é fácil conduzir essa nação. Então, muito obrigada a todas, a quem ficou por aqui, um beijo grande, carinho. Obrigada, Selma, obrigada, Vilma, obrigada, Fernandinha. Vilma? Não, Selma, você que é coordenadora, uma das coordenadoras da CONAC, você que... Nós nos encontramos ali num contexto do Latinidades e você viu de um cartaz, a gente tomou um auditório. Então, eu acho que é muito forte quando a gente... Nós somos ativistas, né? Nós somos militantes. A gente acredita nas questões, a gente carrega sacola de livro, a gente vai em lugares onde, muitas vezes, outras pessoas não vão. Né? Para nós, às vezes, entre estar num debate, às vezes, no meio de uma universidade, ou ir para uma periferia, a gente sabe o quanto que é importante ir na periferia, e isso para a gente é fundamental. E dizer o seguinte, Selma, o censo de 2022, ele que não queria, não se tentou até destruir o IBGE para não fazer, mas esse censo aconteceu, ele revelou que o que tanto se evitou, revelou o Brasil entrincheirado em suas comunidades quilombolas,
mantendo a atenção permanente e necessária. Permanente e necessária. Portanto, para nós, reparação é o nosso projeto de pé contra a brutalidade de teses absurdas como o marco temporal. Né? Não é possível, e é muito importante que a gente se levante contra o horror. A gente viu um ministro no Supremo, e se exige tanto, né, para uma mulher negra chegar ao Supremo, se fala que, enfim, né, preciso que... mas se conhece elas, se confiam nelas. Olha, é bom, nós não somos negras de confiança. Nós não somos, né? E onde nós chegarmos, nós vamos chegar com a agenda política coletiva do nosso povo. É para isso que nós adentramos os espaços. E eu penso que esse debate aqui, ele tem essa força. E o que nós queremos é ver o nosso povo continuar a entrar de cabeça erguida e bicão na diagonal em muitos espaços. É importante, Fernanda, nós lembrarmos que, para nós, mulheres negras, tudo é a primeira vez. Muita coisa para nós é a primeira vez. O que já é banal para os brancos, para a gente é a primeira vez. E por isso que vai ser importante esse país fazer um concurso pela primeira vez em 179 cidades, no modelo de Enem. Você vai escolher por área. Sabe por quê? Porque para uma mulher negra participar de um concurso é muito difícil. Você viajar Luciana? Viajar de uma cidade para outra para fazer concurso é muito difícil. Então, essas são questões. Aqui a gente vê os acertos, mas tem as outras questões. Nós queremos uma política de direitos humanos que a gente tome à frente dos cárceres no Brasil, que a gente faça o esforço para esvaziar as cadeias. Nós temos 900 mil jovens encarcerados no país e suas mães tiram a cadeia junto com eles. Junto com eles. Então, para nós é muito, muito, muito importante que a gente ouse apresentar projetos como anistia para os jovens que são vítimas da guerra às drogas. É fundamental. A gente tem que ousar esse projeto. Então, os votos canalhas que nós tivemos no STF nos últimos tempos, né, contra a questão da insignificância do crime, questões de voto em relação à descriminalização e a não qualidade desses votos, chama a atenção de que o confronto precisa ficar na mesa. A nossa presença e os debates que nós fazemos são debates tensos, sim, porque como mulheres negras, nós vivemos, Selma, num contexto que é de muita tensão o tempo inteiro. Nós temos medo, a sobrinha da gente atravessa a cidade, vai para um lugar, a gente tem medo. Nós temos medo o tempo inteiro, porque é muito tenso. Luciana sabe, um estudante fascista, racista, confrontou Luciana dentro da UFRB, com toda a certeza da impunidade. Hein, professora Marta Rosa? Nós é que sabemos o que é para nós, então nós não vamos recuar. Eu penso que a gente veio aqui para ampliar o leque de aliados. Nós acreditamos, sim, que tem pessoas que vão se colocar nessa batalha. Hoje aqui alguém falou, olha, vai ter um dia que não vai dar para você levar e buscar a criança, você vai ter que se envolver. É esse projeto antirracista. E a gente não aguenta mais. Porque a gente vai levar mais 2 gerações no empobrecimento, na frente do esgoto, recebendo bala na cara? Não, a gente não vai aguentar. Por isso, a gente veio aqui num esforço muito grande e nós precisamos de mais gente no engajamento político, nós precisamos de gente se posicionando, vocês que estão em espaços com muito poder, porque a batalha da gente para as mulheres negras chegar na docência não é com a direita. Nas bancas, as nossas lutas são de outro lugar.
em muitos espaços de poder, as nossas batalhas se dão no nosso próprio campo. Então, a gente veio aqui para juntar mais gente na batalha. Viva nós, viva as águas, viva essa cidade de Mãe Beata, viva essa cidade do samba, viva essa cidade em que, em 1992, Benedita da Silva foi candidata a prefeita nessa cidade, nos dizendo: quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Viva nós, viva as águas. Olha, só um convite para vocês. Nós, mulheres negras brasileiras, estamos nos organizando para a marcha de 1 milhão de mulheres negras para Brasília 2025. Venha com a gente. Temos que pelo menos assustar a turma. Bom, então estamos encerrando a mesa, Memórias da Luta, Reparação Já. Agradecemos a dona Valdeci Nascimento, a Vilma Reis, a Fernanda Tomás e gratidão Ibirapitanga por proporcionar esse momento com a gente, de reflexão. Valeu, pessoal. Obrigada.